Um jogo de 7 pontos para nós, né? Porque a gente pode abrir 7 pontos de vantagem para zona de rebaixamento. Eu gostei da leitura que foi concomitante, né? Com a nossa, das avaliações individuais. Né? Ele destacou exatamente os jogadores que a gente destacou aqui. E eu acho que tem um ponto do jogo que ele falou que o Luiz vai adorar. Essa questão de privilegiar o controle, né? Ao invés da transição. Eu acho que o discurso dele perfeito. Obviamente, é muito fácil, né? Falar depois de dar 4, de tudo mais. Mas uma entrevista sensata, equilibrada. Foi uma entrevista consciente das falhas do time do Bahia, né? Porque ele falou que o time deu muito espaço, admitiu que baixou a intensidade no finalzinho, deu uma cornetada na galera que não podia ter tomado o gol que tomou. Acho que passou com louvor na primeira entrevista coletiva. Evidentemente que jogar contra o Lanterna, né, e ter vencido o Lanterna ajuda, mas começou com o pé direito nas palavras também. Luiz, Ivan. Eu acho assim, quando ele fala de Cândido, ele fala da parte ofensiva, né? Ele falou Camilo Cândido muito bem no ataque, no apoio e tal. Meio que já... Não, ele viu o jogo que a gente viu, velho. Não, né? Meio que já deixando assim também que é preciso ajustar essa parte defensiva, como o Luiz falou, né? Ele fala dos outros jogadores, fala bem, fala que gosta de Iago, como a gente já sabia que ele fala, ele fez essa referência a gostar de Iago e achar que ele foi muito bem, né? Uhum. Ele fez questão de falar essas duas coisas. E de Cândido, se dos outros jogadores ele não falou muito especificamente, de Cândido ele chama a atenção da parte ofensiva, né? É como se dissesse, isso aqui dele eu gostei muito e não vou falar do que eu não gostei, mas dá pra entender aí mais ou menos. Que é a parte, talvez a parte defensiva que o Luiz falou. Mas acho que é isso, como você falou, né? É muito fácil. Fica muito mais fácil, muito mais tranquilo você falar depois de vencer, né? E eu acho que se ele estava ansioso para encontrar a torcida do Bahia, agora ele deve estar muito mais. Foi bem tranquilo, né? Isso, eu acho que ele podia dar uma passada de pano no time. Ele fez uma leitura autocrítica, né? Acho legal. Sim. Uma coisa que eu reclamava de Renato Paiva, né? Totalmente descolado da realidade, sabe? Everaldo é goleador, o time criou não sei quanto. Não, o time meteu 4 e ele fez críticas pontuais ao desempenho do time, entendeu? Foi enfático, inclusive. A gente tomou um gol que a gente não poderia tomar, né? Isso, perfeito. É isso aí que o torcedor quer. Fala, Luizinho. Então, perfeito. Acho que você analisou bem, assim, ele passou no primeiro teste de coletiva bem, né? Fez a correta, não... as cutucadas que ele tinha que dar, o que ele poderia dar, ele deu, né, de uma maneira muito... Foi um gentleman nas cutucadas, inclusive, né, mas deixou o recado lá, né, não podemos tomar aquele gol, né, quando elogiou os jogadores, elogiou especificamente a parte que era para elogiar de fato, né, elogiou o Tassiano, por exemplo, falando que ele substitui a Cauli, fez uma função de Cauli, e na hora de elogiar ele, elogiou a versatilidade, não exatamente a produção específica daquele jogo, né? Porque assim, por mais que ele tenha jogado bem, há uma diferença entre ele e Cauli, ele não é um jogador exatamente daquela função, né? Mas é um jogador capaz e que é produtivo naquela função. Assim, me chamou a atenção mais nada assim de negativo, e de positivo, acho assim, em uma das perguntas, uma das primeiras perguntas, a repórter fala com ele em relação a como ele chega, como o contexto que ele chega na partida, né? Como estrear com a vitória. E ele não puxa demais, sabe? Assim, acho que isso é importante. Assim, não é ser blasé, mas também não deixar empolgar-se, né? Nem essa empolgação contaminar exageradamente a todos. Então você assim é massa um recado que ele dá no Instagram, específico. Postura consciente. Uma postura consciente. Exato, né? Na medida, não é, né? Não é nem se encher, pegar na hora que ele vai falar de números, por exemplo, como ele falou, né? É bacana que a gente chutou 20 bolas a gol, que a gente perdeu as chances, assim, o goleiro falhou, mas a gente criou as chances, mas assim, não é também, sabe, dizer, não é uma muleta, né? Nós fomos donos do jogo, nós fomos, sabe, ou até puxando muito para a sardinha dele. Ele não puxou para a sardinha dele, ele não falou que a nossa estratégia foi essencial para isso, né? Ele fez uma leitura do jogo,
como se fosse nós daqui, né? Leu por fora e deixou o julgamento para quem está em casa ou para os próprios jornalistas, os próprios analistas. Ô Luiz, existe o pai, aí eu não sei o perfil de vocês como pais, porque eu não acompanho o relacionamento de vocês com filhos, mas eu acredito que vocês são tipo minha mãe. Minha mãe me ama, velho. Minha mãe me ama incondicionalmente, a pessoa mais importante da minha vida. Eu devo tudo na minha vida pra minha mãe. Mas a minha mãe, ela não passa pano pra mim, velho. Minha mãe não é a mãe coruja, nem a pau. Antigamente, né, quando eu estudava, tinha uma confusão na escola. 3 meninos envolvidos em alguma coisa. Aí tinha uma suspeita de quem foi. Minha mãe já chegava na escola ciente que eu tinha culpa no cartório, porque ela sabe o que tinha em casa, né? Então, assim, logicamente que em casos extremos minha mãe tomava a frente, não, peraí que é meu filho. Mas a minha mãe sempre teve uma análise crítica em relação aos meus comportamentos, né? Isso foi fundamental no meu processo educativo, né? Tive muito carinho, tive muito amor, mas assim, fui muito educado nessa questão do confronto, de, pô, você fez M, peça desculpa, tá de castigo, entendeu? Então minha mãe não é mesmo a mãe coruja, é a melhor mãe do mundo, mas a corujice passa longe da casa de Dona Lourdes, né? Eu acho que o Rogério Ceni fez isso. Ele não foi coruja, ele elogiou, reconheceu o desempenho dos jogadores, né? Mas de maneira sutil e contida, como deve ser, porque senão você perde o vestiário, ele deu algumas alfinetadas. Até pra quê? Pra criar essa conexão com o torcedor. Tem muita gente aqui que não tá satisfeita, porque o Bahia apresentou realmente falhas defensivas e tomou 2 gols do pior time do campeonato. Então, assim, é como se ele desse um recado pra essa galera. Gente, eu não estou alienado. Estou conectado com a realidade, sei o que é preciso fazer pra melhorar e vamos melhorar. Agora, ele não falou isso, mas eu acho que essa é a mensagem. Pô, tem 2 dias que eu cheguei, né, velho? Eu acho que invariavelmente, Darina, quando a gente ouve uma coletiva de Rogério Ceni agora, a gente vai comparar com as coletivas de Renato Paiva. Acabou de sair daqui, né? Então, invariavelmente, a gente, mesmo que inconscientemente, mesmo que aqui em pensamento, a gente tá fazendo essa comparação. E não dá pra não fazer, sabe? Um jogo como esse, e aí eu lembro do jogo contra o Bragantino, que aconteceu a discussão dele com o Barão, né? Assim, Paiva chegaria ou com 7 pedras na mão contra quem criticou ele, né? E além de tudo, além de chegar com 7 pedras na mão para quem criticou ele, ia chegar dizendo que a gente ganhou de 4, que a gente teve não sei quantas finalizações, que isso, que aquilo, sabe? Ia fazer uma defesa coruja, como você falou. Uhum. Aquela defesa coruja de tipo, meu time não errou, mesmo que eu tenha tomado 2 gols, mesmo que eu tenha que alguém tinha falhado, meu time não falhou, a gente foi absoluto e todas as críticas que vocês fizeram a mim nos últimos 9 meses estão erradas porque eu provei que estão erradas hoje, sabe? Uhum. E aí Rogério Ceni chega de uma forma muito mais tranquila, muito mais serena, muito mais realista, sabe? Elogiando, mas também, como a gente já cobrando, não exagerando nos elogios, também não exagerando nas críticas e tendo essa eu acho que a serenidade aí foi a palavra perfeito. É a palavra perfeita para essa coletiva, né? Sereno. Ótimo. Like eu quero, like eu quero, like eu quero, like. Ai!